Olá, jovem mancebo! Vamos desvendar os segredos das lentes hoje? Lentes, praticamente algo que está no nosso dia a dia o tempo todo, né? Desde o celular para fotografar, essa webcam que está registrando esse vídeo, a lente dos meus óculos, enfim, toda a situação que você pode imaginar e não imaginar, as lentes estão lá para lhe garantir um efeito bacaninha de refração para a luz. Então vamos lá. As lentes elas podem ser de dois tipos, tá? Mas desses tipos elas podem variar. Nós temos as convergentes, que são as delgadas, as bordas afinaladas, né? Elas têm o meio grosso e a borda fina. E as divergentes, que o meio delas é fino e as bordas vão engrossando, tá? Independente do nome que se dá para elas, nós vamos representar essas lentes dessa maneira. As de bordas finas, as setas apontam para fora, e as de borda grossa apontam com as setas para dentro, tá? Não fui eu que fiz essa definição, veio dos livros de física. Se você souber aí, deixa nos comentários por que é feito desse jeito. Mas enfim, uma coisa que a gente pode deduzir pelo nome das lentes, né, lentes convergentes e divergentes, é o seguinte: nas lentes convergentes, os raios de luz que atravessam a lente, se eles vierem reto, eles vão todos para uma posição, eles convergem para um ponto. Esse ponto é chamado de foco. Já nas lentes divergentes, se os raios vierem paralelos ao eixo óptico, quando atravessarem a lente, eles vão se divergir, eles vão se espalhar. Mas não se espalham de qualquer maneira. Eles se espalham como se tivessem vindo do foco. Perfeito? Se os raios de luz atravessam o foco, eles passam pelo foco com qualquer inclinação. Quando eles atravessarem a lente convergente, eles saem reto. E a mesma coisa para a lente divergente. Se eles vierem de qualquer direção, mas fossem, apontassem para o foco, né, eles atravessariam a lente e sairiam retos. Então, da mesma maneira que eu fiz para os espelhos, eu vou aqui deixar registrado o comportamento dos raios de luz quando atravessam lentes convergentes e divergentes, tá? A única novidade aqui é que quando agora o raio de luz bate no vértice, ele atravessa a lente sem inclinação nenhuma, tá? Nos espelhos ele batia no vértice e saía do mesmo jeito. Aqui ele não vai voltar, ele vai atravessar e ele atravessa como se nada tivesse acontecendo. Então, agora que a gente já determinou como se comportam os raios de luz nesses dispositivos ópticos, vamos verificar como se comportam os objetos, né? Como eles estão, como eles vão ser projetados, como a imagem dele vai ser projetada em função do tipo de lente e da posição que você coloca. Então, por exemplo, com lentes convergentes, tá? Se você coloca o objeto afastado do dispositivo óptico, da lente, o raio de luz que vem reto passa pelo foco, o raio de luz que passa pelo foco atravessa a lente e sai reto, o que passa pelo vértice não sofre alteração, e aqui você já tem a imagem projetada. Lembrando agora que ao invés de reflexão, nós temos raios, em vez de ter raios refletidos, nós temos raios refratados. Esses raios refratados, quando se cruzarem, formam a imagem de uma lente convergente. Então, se eu pegar aqui e comparar, essa imagem é menor do que o objeto. Se eu aproximar o objeto do foco, pelas mesmas regras, veja que quando passa pelo foco ele não atravessa a lente, então eu não vou conseguir ter 3 raios de luz para formar a imagem, só 2. A imagem agora está ampliada, mas continua de cabeça para baixo. Se eu coloco o objeto sobre o foco, o raio de luz não se cruza, o raio refratado não se cruza, ou seja, a imagem é imprópria, os raios refratados são paralelos, tá? Eles nunca vão se cruzar, nem antes nem depois. O que acontece? Não forma imagem, tá? Quando eu coloco o objeto
entre o foco e o dispositivo óptico, a lente, então eu vou ter essa situação, tá? Em que os raios refratados estão se afastando, mas se afastam de um jeito como se, num ponto anterior à lente, eles se cruzassem, tá? E aí nós temos a ampliação da imagem direita e maior, ampliada. Então, esses são basicamente 4 comportamentos dos raios de luz para lentes convergentes. Para as lentes divergentes, a mesma ideia, só que aqui nós temos que lembrar sempre, os raios de luz refratados eles se espalham, mas não se espalham de qualquer jeito, eles se espalham como se viessem de pontos específicos, por exemplo, o foco. O outro raio de luz que eu vou usar é esse raio de luz que deveria ir em direção ao foco, do outro lado, tá? Atravessa a lente e sai reto. De novo, aqui nós temos 2 raios de luz que estão se afastando, mas eles aparentemente vêm de um ponto que fica do lado do objeto. Nesse ponto do cruzamento, como você pode ver, tá? É onde se forma a imagem. Então, aproximando o objeto no foco e fazendo todos os comportamentos do raio de luz, eu acabo descobrindo que, independente de onde eu colocar o meu objeto para uma lente divergente, a imagem sempre vai ser reduzida. Nunca você vai ter uma imagem maior que o objeto numa lente divergente. Nós podemos ver essas duas lentes, e essas duas lentes, a gente não precisa passar o dedo nelas para saber qual é convergente e qual é divergente. Se a letra está diminuindo, a lente é divergente. E se a letra está ampliando, a lente é convergente. Por que lentes são importantes? Bom, porque lentes são dispositivos ópticos usados para redirecionar os raios de luz. Tá? Eu que vos falo, tenho miopia, tenho um problema de visão no qual a luz não atinge a minha retina no ponto focal. Ou seja, os raios de luz não se cruzam exatamente sobre a retina. Eles se cruzam antes na minha retina. Então, de longe, eu vejo embaçado. Tá? Mas existem outros problemas e eu vou me reduzir aqui a 2 problemas bem específicos que não podem acontecer no mesmo olho, que é a hipermetropia e a miopia. Então vamos lá. Os raios de luz vêm, entram no olho e quando eles se cruzam nesse problema específico, o ponto focal, que é onde os raios refratados se cruzam, estão depois do olho, ou seja, vai bater na retina 2 raios de luz que não estão focados. O nome disso é hipermetropia. Tá? Colocando uma lente convergente, nós fazemos com que os raios de luz se converjam antes de entrar no olho. Quando passam pelo olho, eles convergem mais ainda e aí eles acertam a retina no ponto focal. Por que faz isso? Bom, quando você vai fazer o exame oftalmológico, o oftalmologista bota várias lentes lá para você tentar enxergar as letras e aquela que ficar mais ajustada, mais nítida para você, indica qual é o grau de inclinação que a lente deve fazer no seu olho para que bata exatamente na retina o ponto focal. Tá? Então, para hipermetropia, você usa lentes corretoras convergentes. Obviamente que se você tem hipermetropia, você não pode ter a miopia, que é o outro caso. Então, os raios de luz entram, eles se cruzam antes de tocar no foco. Então, o ponto focal está anterior à retina. Tá? E isso é miopia. Então, você não consegue enxergar de longe. Se você colocar uma lente corretora, você espalha os raios de luz primeiro, para depois eles entrarem no olho e convergirem para a retina. E nesse caso, você usa a lente corretora divergente, porque primeiro você tem que espalhar o raio de luz para ele convergir novamente depois na retina. Pegando óculos de alunos, eu tô óculos na direção do projetor e aí eu consigo mostrar para eles a diferença entre os óculos de uma pessoa com hipermetropia e um de miopia. Esse de miopia é o meu óculos, você pode ver a lente está escura, apesar de ser vidro, porque os raios de luz que atravessam o vidro, eles se espalham e por isso que existe uma borda brilhante, né, ao redor do óculos. Se você
consegui constatar aí, a lente direita, a borda está maior que a esquerda, porque o meu grau de miopia é maior no olho direito, perfeito? E então a luz não atravessa reto, ela se espalha para os lados, então você pode garantir que essa é uma lente divergente. E na hipermetropia, uma curiosidade que foi bastante interessante, uma aluna tinha hipermetropia em apenas um olho, né? A outra lente do óculos dela é apenas um vidro. Então a luz passa normalmente, né? Porque não é uma lente, é apenas um vidro. Enquanto que no olho direito também, a luz ela converge para um ponto, porque é uma lente corretora convergente, que serve para hipermetropia. Então, o tamanho dessa esfera de luz aí que ela forma garante também o quanto o grau de hipermetropia dela é grande ou não. Perfeito? Então, uma questão de vestibular que caiu em 2016, eu salvei muita gente no terceirão, numa escola aí, com uma piadinha bem sem graça, que é essa aí. Porque uma pessoa míope, quando vai ao zoológico, não consegue ver bicho nenhum? Desiste? Bom, a resposta é bem tosca, porque nos óculos a lente é divergente e não de ver bicho. Pois bem, a questão do Enem que caiu foi: uma pessoa míope usa que tipo de lente corretora? Os alunos lembraram da piada ridícula que eu contei e todos eles acertaram a questão. Então veja que dá para fazer bastante brincadeirinhas com as lentes, tá? Óbvio, existe muito mais coisa que você pode falar sobre ótica. Aqui a gente não fez nenhum tratamento matemático sobre isso, até porque no nono ano nós não temos essa necessidade. As equações não são difíceis para você que está no ensino médio assistindo isso e provavelmente está revisando conceitos básicos. Então, fique tranquilo, porque essa é um dos assuntos de física mais legais de estudar, porque são coisas que você está familiarizado, né? Não existe uma dificuldade grande em aprender conceitos novos, né? Apesar de que as regrinhas dos raios de luz refratados e refletidos pode parecer um tanto quanto trabalhosa, mas você dá conta, não se preocupe. Então aqui eu encerro a parte de ótica referente ao nono ano. Eu espero que tenha te ajudado e te vejo na próxima. Obrigado, valeu!